plano de Deus para as nossas vidas é sempre gradativo. É de fé em fé, é graça sobre graça, é de glória em glória. Quando Jesus veio, ele iniciou um processo de restauração de todas as coisas. E na verdade, só vai estar completo no dia do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, que nós entramos em um processo e Deus, ele é fiel para completar a obra que ele começa nas nossas vidas. Aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou a obra dentro de você, é fiel para terminá-la, para completá-la. Isso significa que o reino de Deus agora está dentro de você. O reino de Deus não está em algum lugar, mas o reino de Deus está dentro de você. É algo espiritual. É algo espiritual. E o apóstolo Paulo, ele diz algo bem interessante, que na verdade as tribulações que nós passamos aqui, as dificuldades que nós estamos enfrentando, ela na verdade nem pode ser comparada com algo poderoso, algo glorioso que o Senhor tem para nós na eternidade. Tudo que nós vivemos aqui, na verdade, está nos preparando para algo melhor. Na verdade, nós estamos em um caminho. E esse caminho é o Espírito Santo que tem nos guiado e nós vamos chegar no nosso destino eterno e celestial com o Senhor. Então, tudo que nós enfrentamos agora está contribuindo com o poder de Deus, com o aperfeiçoamento que Deus tem para fazer na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que nós estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra comigo agora em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, aí onde você está falando sobre uma vida pela fé. E aqui no versículo 16 de 2 Coríntios capítulo 4 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova de dia a dia. Mesmo se exteriormente nós estamos nos desgastando, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Versículo 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você está ouvindo? A nossa leve e momentânea tribulação, ela está produzindo o quê? Um peso eterno de glória que não pode ser comparado. O que Deus tem para nós na eternidade é algo extraordinário, é algo poderoso, é algo que não pode nem ser comparado com as dificuldades que você enfrenta aqui ou também com as vitórias que você passa por aqui. Porque na verdade Deus tem um plano extraordinário para nós na eternidade. Versículo 18 diz: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Ok, isso aqui também, se você precisa ter o discernimento espiritual, por quê? Porque se você precisa de alguma coisa aqui nesse mundo para cumprir o seu chamado, o Senhor vai te dar. O Senhor faz. Por quê? Quando tem um propósito dele na sua vida, quando a missão dele na sua vida, ela precisa de coisas aqui da terra, o Senhor vai prover. Vai prover. Ele vai prover para você, para sua família, e ele vai prover para a missão que ele tem na sua vida. Você entende? Mas tudo que nós recebemos aqui nesse mundo, tudo que nós desfrutamos, ele nem pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus, pela alegria que estava proposta para ele, ele suportou a vergonha e ele passou pela morte, ele venceu a morte, morte de cruz. Ele aceitou passar por tamanha humilhação dos pecadores, como diz o autor de Hebreus. Por quê? Porque ele tinha já visto o plano realizado através dele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e Jesus, pela alegria que estava proposta para ele, ele suportou a vergonha e tamanha humilhação dos pecadores. Sabe, talvez você está passando situações aí de humilhação, talvez você está passando aí situações de vergonha, situações aí de
grandes dificuldades, mas assim como Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma humana para nos salvar, por causa que ele tinha um propósito bem claro, que era viver, morrer e ressuscitar para restaurar na nossa vida, dar o exemplo para nós e ao mesmo tempo ele ser o Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito Santo agora pode estar dentro de nós, por quê? Porque Jesus viveu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E a partir daquele momento que ele foi o preço pago pelo pecado. E exatamente por causa disso, hoje cada um de nós podemos ter um relacionamento pessoal com o Espírito de Deus. E ele fez aquilo que ele precisava fazer. Agora, Jesus ele teve a provisão, ele teve tudo o que ele precisava para cumprir o ministério dele aqui na terra. Então, ele teve toda a provisão, todo tipo, ele tinha muita provisão. Na verdade, também a igreja de Atos, ela tinha muita provisão. Por quê? Estava dentro de um propósito que eles precisavam cumprir. Agora, hoje Deus pode prover a sua necessidade, Deus pode prover o dinheiro, ele faz esses milagres, ele pode prover tudo que você precisa para a sua família e para a sua missão. Mas o que ele está querendo é que você entenda que o que Deus tem planejado para nós, na dimensão da eternidade, nem pode ser comparado com as suas bênçãos aqui ou as suas derrotas aqui, as suas aparentes derrotas aqui. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo ele quer nos guiar para uma vida de êxito, para uma vida que, sabe, que as coisas fluem, que as coisas dão certo. Deus quer, mas às vezes em situações específicas, quando as coisas não acontecem, muitas vezes é porque Deus tem um propósito para que aquilo aconteça. Nós não olhamos mais o sucesso aos olhos do mundo, nós olhamos o sucesso aos olhos de Deus. Então às vezes o mundo pode olhar para você, pode dizer que você não é uma pessoa de sucesso, mas na verdade você precisa ter um relacionamento com Deus, que às vezes a maneira que você está vivendo é exatamente aquela maneira que Deus desenhou para você. Ou pode ser também que você não esteja vivendo da maneira que Deus desenhou. E Deus ele quer ajustar para te abençoar. E quando essa bênção acontece? É quando você tem a convicção de que você está na vontade de Deus para a sua vida. Que você está andando na vontade de Deus para você. Você entende? Então nós não vemos mais o sucesso como os homens veem o sucesso. Porque na verdade o sucesso para nós é nós estarmos na perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E às vezes ele vem nos ajusta em alguma coisa, ele começa a nos dar direções passo a passo, mas sempre ele está disposto a nos guiar, e o Espírito Santo dentro de nós é a garantia da nossa salvação. Então o que Deus está querendo de você? Ele quer que você coloque as coisas em perspectiva. Primeiro o espiritual, primeiro o principal não pode deixar de ser o principal. É o quê? É o Cristo dentro de nós, é a esperança da glória. As coisas aqui da terra, dentro da sua missão, ele vai continuar fazendo. Você entende? Mas você não deve dar uma importância maior do que realmente essas coisas têm. Eu vejo aqui uma outra versão. Eu sempre gosto de pegar 2 ou 3 versões quando eu estou pegando o texto. Já é até uma indicação para o seu estudo bíblico, sua meditação na palavra. E você recebe melhor na parte natural para ter a revelação, o entendimento espiritual, o que Deus vai falar com você. Olha lá. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, uma outra versão fala desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Lembra que eu falei com você? É de fé em fé. Tudo que Deus vai fazer na sua vida é gradativo. É de fé em fé. Você precisa ter fé para chegar em outra direção que Deus tem te dado, em outro nível, em outro lugar que Deus tem te dado. Lugar que eu falo, lugar espiritual. Você tem que ter fé. A hora que você chega lá onde Deus te deu fé, Deus te guiou para chegar, aí você já chegou naquele próximo ponto. Aí Deus fala, mantenha a sua fé. E Deus vai te dando direção passo a passo. Porque Deus ele quer a dependência, o relacionamento com Ele. Maturidade espiritual é dependência de Deus e em tudo procurar saber qual é a vontade de Deus. Maturidade espiritual é ter dependência de Deus e em tudo procurar saber qual é a vontade de Deus. Se alguém faz essas duas coisas, vai crescer espiritualmente. Não tem como ter outro resultado, porque é o Espírito de Deus e a palavra de Deus te guiando. E aqui ele está falando, ó, o nosso espírito vai se renovando, nosso espírito. Então nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito vai o quê?
se renovando, sendo renovado a cada dia. E a nossa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra sempre, ela está falando de eternidade. Então, tem coisas da eternidade que nós podemos viver aqui. Por exemplo, você está em oração, você tem uma experiência sobrenatural com Deus. Aí o que acontece? Você experimenta um pouco da dimensão da eternidade. Você tem uma experiência, eu citei para você, de estar no jardim com Deus, ou uma experiência espiritual, uma experiência nas regiões celestiais, alguma experiência que Deus pode te dar. É alguma coisa assim. Quando você também age em amor com alguém, ou quando você tem amor por Deus, e esse amor se torna uma coisa prática, você faz alguma coisa em amor por Deus e pela obra de Deus, o que acontece? Você está experimentando também, de certa forma, dimensões na eternidade. Também é uma segunda experiência. Não só a experiência de estar em outras dimensões espirituais, mas também de estar aqui andando nos princípios revelados na palavra de Deus, os princípios espirituais. Não é verdade? Agora, o que o apóstolo Paulo ele deixa claro aqui é que nós passamos por dificuldades aqui nessa vida. E tem que ser assim porque o mundo jaz no maligno. Mas aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então nós estamos o quê? No reino de Deus. Nós temos a autoridade. Jesus já nos deu a autoridade para vencer todo o poder do inimigo. Mas nós estamos em uma batalha. Nós estamos em uma guerra. E quando nós estamos em uma situação assim, né? Quando nós estamos em uma situação assim, nós temos que estar sempre atentos à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao Espírito de Deus. Porque ele vai a cada situação, ele vai nos guiar, nos ajudar, nos preparar antes até para desafios que nós vamos enfrentar. Então, às vezes uma pessoa não está... Vamos ser sóbrio agora, um pouco sóbrio. Às vezes, quando nós não estamos ali bem atentos, né, com o nosso discernimento espiritual bem ligado, tem um desafio ali. Porque quando tem uma luta, pode acontecer de ter vitória, ou pode acontecer de ter ali uma derrota também, não é verdade? Então, a cada dia procure saber qual é a vontade do Senhor. Então ele vai estar sempre nos protegendo, nos livrando de cada laço, de cada situação, mas em uma batalha nós não vamos estar vencendo sempre. Eu estou falando de batalha espiritual. Mas ao mesmo tempo, Deus vai estar te fortalecendo, te dando as ferramentas espirituais. Leia lá Efésios 6, mas eu quero simplificar. Oração, jejum e meditação na palavra. E aí, ali você vai ser gerado fé. Ali você vai estar com a sua mente protegida. É o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso vai vir naturalmente como? Através da vida de oração, de jejum, de meditação na palavra. A hora que você vê essas ferramentas espirituais, elas já estão operando na sua vida de uma forma cada vez mais natural. Porque você entendeu que o processo que Deus tem na sua vida é gradativo. É de fé em fé. É graça sobre graça. É favor sobre favor. E é de glória em glória. O interessante é que Deus é tão bom que quando nós chegamos numa dimensão de experimentar a glória de Deus, Ele faz isso por soberania dEle. E quando Ele faz pela glória, Ele te marca de uma maneira tão especial, tão poderosa, que, sabe, o inimigo não... Na verdade, você está em Jesus, ele não pode te tocar, mas cada vez mais o inimigo vai perdendo as forças e ele te dá um discernimento espiritual para você entender perfeitamente qual é a vontade dele. É como se fosse assim, uma clareza mental. Fica claro para você o propósito de Deus. Ele tira toda a escama e é iluminado os olhos do seu entendimento. Os olhos do seu entendimento, do seu espírito, do seu homem interior são iluminados. E o que acontece? Você começa a pensar diferente, agir diferente. Você começa a ser diferente. Por quê? A glória de Deus, ela começa a transformar você. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele falou que a glória de Deus nos transforma. E, sabe, eu ouvi o Senhor dizendo aqui sobre pessoas que têm que discernir cada situação que você passa. Porque você não deve também dizer que é uma derrota, algo aí que realmente uma batalhas que a gente enfrenta na vida mesmo. Tem coisas que são batalhas na vida mesmo. Isso não é derrota. Você está batalhando. O que Deus quer
que você continue confiando nele, algumas coisas vão ser restauradas plenamente aqui na terra. Né? Por isso que ele nos deu a unção, os dons espirituais, e tem coisas que você... Sabe, a gente tem uma busca às vezes por perfeição, e eu tenho falado, sempre faça o simples bem feito, não procura perfeição. Por quê? Perfeição é um desejo que nós temos que só vai ser realizado na eternidade. Tem coisas que às vezes a gente quer que não vai acontecer aqui, é na eternidade. Você entende? Mas ao mesmo tempo, tudo que nós precisamos aqui, Deus não vai nós vamos ter tudo que nós precisamos aqui, Deus garante que ele está conosco, que ele vai fazer. Ao mesmo tempo, ele quer que você coloque os olhos sobre ele, sobre o plano dele, e não fica aí fazendo coisas porque o mundo está falando que é legal, o mundo falando que tem que fazer, não. Em tudo procura saber qual é a vontade do Senhor. Quero indicar aqui para você Colossenses capítulo 1 e Efésios capítulo 6. E nós vamos orar agora. Deus está te dando discernimento para você discernir cada situação da sua vida. Toda a sua história, o que aconteceu, Deus está dando discernimento para você entender isso corretamente. E sempre Deus pega um tempo ruim e ele transforma por um tempo bom aqui na terra. Sabe, eu quero profetizar aqui na vida de alguém. Todo o tempo ruim que você passou, todo o tempo desafiante, todo o tempo de tristeza, de prova, ainda em vida, Deus vai fazer um tempo novo chegar, um tempo de refrigério, um tempo bom, porque Ele não vai te dar uma luta maior do que a que você pode carregar, maior do que, não vai te liberar um peso, uma prova maior do que aquela que você possa suportar. Então, como está escrito, isso está escrito, Deus não vai te dar uma prova maior do que você pode suportar. Então, se está acontecendo alguma coisa aí que tem te entristecido, trazendo um sofrimento para você, sabe? É o momento de cada vez mais você se apegar a Deus. Nos momentos difíceis, as pessoas tendem a se apegar mais ao Senhor, sabe? E às vezes Ele permitiu você até passar por uma prova que você possa suportar, para quê? Porque Ele queria que você ficasse bem próximo do coração dEle, da presença dEle, sabe? Aí você vai amadurecendo, aí as coisas... Segundo a vontade dele, isso não é uma receita de bolo. Cada um de nós vivemos uma coisa, né? Mas aí ele vai chegar um tempo de refrigério. Vai chegar um tempo de favor. Vai chegar um tempo do favor de Deus. Vai chegar um tempo onde Deus vai transformar seu choro em alegria. Você pode dizer amém? Em um momento os discípulos não estavam entendendo. Mas Jesus estava falando, vocês vão ficar tristes agora, João capítulo 16. Mas daqui a pouco, o motivo de choro, o motivo de tristeza vai ser transformado em alegria. Sabe, Abraão tinha uma promessa de Deus e aquela promessa, eles deram foi um riso de incredulidade, né? Minha interpretação. Agora, alguns capítulos à frente, no capítulo 17 estava rindo, no capítulo 18 estava rindo, mas no 21, Deus cumpriu uma promessa. Isaac é o quê? O riso. Deus ri. Isaac, basicamente, o que significa riso. Então, tudo aquilo que foi uma promessa de Deus e tem até demorado mais tempo do que você esperava, Deus, ele vai transformar isso em um riso. Deus vai transformar isso em alegria, porque também a alegria é o quê? Fruto do Espírito. Você não precisa esperar a promessa cumprir para ser alegre, não. Já ri agora, já desfruta do que Deus fez no seu Espírito. O reino de Deus está dentro de você e Ele quer que você desfrute disso. Você pode dizer amém? Pai, eu oro agora por cada um que está aqui nesse encontro celestial. Peço, Senhor, derrame graça agora, derrame do seu favor. Pai, eu peço, Senhor, entra dentro dessa casa, dessa vida agora, Pai. Libera agora, Pai, da tua unção, que quebra todo o jugo, tira todo o peso dessa casa, desse lugar, dessa vida. Pai, eu abençoo agora em nome de Jesus. Peço que o Senhor venha trazer clareza da sua vontade sobre cada vida aqui em nome de Jesus. Peço que o Senhor venha quebrar agora, Pai, todo o peso. Tudo aquilo que veio para ser um peso, toda a escama, tudo aquilo que veio para embaçar a visão, tudo aquilo que veio para embaçar a visão. Peço que o Senhor venha tirar essas escamas agora, que cada um possa entender espiritualmente o seu plano, o plano de restauração que o Senhor tem para as nossas vidas e para a humanidade de uma maneira geral. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha visitar agora aqueles que estão enfermos. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Se você está sentindo alguma dor aí, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Declaro cura agora do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Eu declaro cura completa agora em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Nós tivemos aqui a oração da madrugada com a vigília. Tem grandes testemunhos. Deus fez coisa tremenda, né?
meu Deus, teve gente que até, né, passou mal, chegou até vomitar e depois recebeu libertação, recebeu cura. Deus fez coisa grande, coisa especial. E a gente está muito feliz de ver o que Deus está fazendo, não é verdade? O melhor para nós é saber que o nosso nome está escrito no céu. Mas isso também não tira a importância da nossa missão de continuar declarando cura. E de, na verdade, fluindo da maneira que Deus quer e fazer parte do processo de restauração que Ele tem para nós, não é verdade? Mas estou muito feliz de ver o que Deus tem feito na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Não só isso, tem gente recebendo visitação do Espírito Santo e Deus tem honrado, Deus tem nos ajudado, Deus tem sido bom, Deus tem sido grande, como Ele realmente já é grande, mas Ele tem sido grande em situações também de cada um de vocês. Eu tenho orado por cada um de vocês e eu sei que Deus, eu oro para que Deus continue te abençoando. Eu sei que Deus tem ouvido. Deus tem ouvido a oração de muitos de vocês aqui e Ele sabe a hora certa e o jeito certo de agir. Você pode dizer amém? Seja bem-vindo você que está chegando. Você que está chegando aí, ó, pega do começo, que eu sei que Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Entra lá, prdanielJunior.com.br. Você pega o nosso livro, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes. Como vencer tudo que te impede de viver o plano de Deus na sua vida. Te ajudando a vencer tudo aquilo que impede o plano de Deus ser realizado na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Nós vamos estar juntos aqui sempre 7h30 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite e 23h59 na oração da madrugada. Eu vou entrar com vocês agora aqui, ó, prdanielJunior.com.br. Olha lá, nós entramos lá. Você pegando o livro, você também vai participar da nossa missão. Olha lá, Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes. Olha lá, vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você. Na verdade, Deus tem uma história e Ele te põe dentro da história. E como você pode ter revelação para viver isso? Como ter a direção correta de Deus para viver aquilo que Ele já estabeleceu? Ó, vou mostrar aqui para você, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui, deixa eu abaixar aqui. Vou mostrar aqui para você. Você entra lá no site, ó. A hora que você entrar no site, vai estar aqui, ó. Ajustando o Foco e Vencendo Gigantes. Está lá, ó. Vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você. Você vai clicar aqui nesse botãozinho amarelinho ou clicar aqui também, ó. Aí vai sair lá, já no site. Vai ser bem simples aqui, mas se você tiver algum desafio, você pode clicar no botãozinho aqui do WhatsApp e a gente vai ajudar você, tá? Mas lá já está bem simplificado. E se Deus tem falado com você e você sentir alegria sobre isso, aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até daqui a pouco, até o nosso próximo encontro, até lá.